Hoje, direto de Belém, onde rola a COP30, a gente tem dois assuntos que mostram dois lados bem diferentes do Brasil. De um lado, o presidente Lula pedindo que o mundo derrote os negacionistas e transforme essa conferência na COP de verdade. E do outro, a Oi, sim, aquela operadora, finalmente entrando em falência, depois de anos tentando se reerguer. Uma falando em salvar o planeta e a outra tentando salvar a própria linha. Então, dois assuntos super interessantes do episódio de hoje, lembrando que ontem rolou o primeiro dia da COP e eu fui lá no pavilhão conferir. Então, tenho novidades para vocês, vou comentar aqui sobre isso, lembrando que o evento vai até a próxima semana, então serão 2 semanas aí de COP30. E caso você não siga o nosso videocast ainda, é só seguir, entra aqui na descrição, põe para seguir, assim você fica atualizado todos os dias do que acontece no Brasil e no mundo. Depois do recado do patrocinador, a gente vai para o episódio. Dica rápida. Quem investe no exterior pela remessa online, escolhe a corretora e paga via Pix, com apenas IOF 1,1%. Acesse o site ou baixe o app da remessa. Oi, faliu. Sim, aquela companhia que já foi campeã nacional vai dar tchau, entre outros 1000 possíveis trocadilhos aí com o nome dela. Então, depois de 2 tentativas fracassadas de recuperação judicial, a operadora brasileira vai ser liquidada. Um tribunal do Rio de Janeiro decretou oficialmente a falência da companhia no dia 10 de novembro, ontem. Segundo os documentos obtidos pela Bloomberg News, o juiz concluiu que a Oi não cumpriu o plano de recuperação que ela mesma tinha apresentado. O texto da decisão é direto. Abre aspas. O estado atual de insolvência da empresa é público e notório. Fecha aspas. Resumindo, sem juridiquês, já estava todo mundo sabendo aí que a conta não ia fechar. Mesmo assim, as operações da Oi vão continuar por um tempo, tá? Para garantir que os serviços básicos sigam funcionando e para que a liquidação dos ativos seja feita de forma organizada. Em bom português, ninguém vai cortar sua internet do nada, seu filho não vai ficar chorando porque não vai poder jogar Fortnite. Calma. Mas olha, é melhor já ir vendo outro chip, tá? Se fosse você, eu daria uma pesquisada. Atualmente, a Oi oferece telefonia fixa, banda larga e TV por assinatura e tinha, segundo o último balanço, 35 bilhões de reais em dívidas. As ações da empresa, a Oi BR3, que já tinham pouquíssima liquidez, despencaram 35% depois da notícia. E o maior acionista da Oi é a gestora Pinco, com cerca de 36% do capital, que provavelmente não vai estar muito Oi para conversas no momento. E entre 2020 e 2021, dá para ver que o preço das ações subiu um pouco, chegando muito perto de R$300, provavelmente, por causa do otimismo com a primeira recuperação judicial. Mas aí a partir de 2022 a curva começa a despencar sem parar, acompanhando o aumento das dívidas e também a perda de clientes. Aí a partir de 2023 até 2025 a linha praticamente encosta no zero, mostrando que o mercado já não via valor real na empresa. Tá, mas como que a empresa foi parar nesse lugar? Olha, a história da Oi é daquelas que daria uma boa série de tribunal. A empresa já vinha sendo administrada por um interventor, o Bruno Rezende, e por um comitê de transição desde setembro, quando a justiça afastou toda a diretoria e o conselho de administração. Mas o problema vem de bem antes, tá? Não vamos botar a culpa nisso. Em 2016, a Oi pediu recuperação judicial de 65 bilhões de reais, que foi o maior da história do Brasil na época. Naquele tempo, ela era a 4ª maior operadora móvel do país e o pedido de recuperação abalou o mercado financeiro que já vivia a ressaca da recessão. Metade da dívida estava nas mãos de credores internacionais, o que transformou o processo numa verdadeira guerra global. De um lado, tinha grupos de detentores de bônus como Aurelius Capital e Golden Tree Asset Management, e do outro, a China Development Bank, e uma fila também de bancos e fundos tentando recuperar o que podiam. Para piorar, a recuperação da Oi ainda disparou o pagamento de 14 bilhões de dólares em contratos de Credit Default Swaps, que é basicamente aí seguros contra calotes. Mesmo assim, o primeiro processo de recuperação foi concluído em 2022, com direito a aplausos discretos e um suspiro de alívio. Mas a alegria não durou muito tempo. Meses depois, a empresa voltou a pedir proteção contra credores, dessa vez para evitar um cross-default, que é tipo um efeito dominó de dívidas antecipadas. Por quê? Porque a Oi continuava aumentando a dívida e queimando caixa. E ainda veio o combo, de juros altos no Brasil e a queda brutal de clientes de telefonia fixa. Ou seja, o produto principal da empresa virou peça de museu. Nem orelhão mais tem na rua. E lembra que eu falei sobre credores internacionais? Pois é, tem drama aí. Enquanto isso, nos bastidores,
A Oi também tentava se proteger lá fora. Durante os 2 processos no Brasil, ela entrou com pedidos nos Estados Unidos sob o Chapter 15 da Lei de Falências, que é basicamente um selo de ok, a gente reconhece a falência estrangeira. Mas o verdadeiro plot twist veio só esse ano. Em julho, a Oi pediu o encerramento do Chapter 15 e começou a estudar alternativas, incluindo uma nova reestruturação sobre o Chapter 11, que daí sim é o processo clássico de recuperação nos Estados Unidos. A ideia era tentar captar 70 milhões de dólares em novo financiamento, depois de já ter conseguido 400 milhões de dólares em 2023. Mas aí apareceu um obstáculo. Um fornecedor ligado a fundos do BTG Pactual disse que isso seria ilegal, porque a lei brasileira proíbe uma empresa de pedir recuperação judicial mais de uma vez em 5 anos. Ou seja, a Oi queria tentar de novo, mas o juiz deu troco e respondeu: desculpa, sua ligação não pode ser completada com sucesso. E olha, o impasse virou um caso inédito, tá? A tentativa de tocar processos de recuperação simultâneos no Brasil e nos Estados Unidos. Os juízes dos 2 países chegaram a trocar recados diplomáticos. O americano sugeriu uma mediação e o brasileiro pediu para esperar uma decisão local antes de seguir. Então, no fim, em agosto, a Bloomberg já adiantava. A Oi planejava mesmo entrar com o Chapter 11 assim que o Chapter 15 fosse encerrado. Mas não deu tempo. Na sexta-feira, antes da decisão, o administrador judicial da empresa alertou que o grupo já estava tecnicamente insolvente. E aí veio a sentença de falência. Então, depois de anos e anos de tentativas, acordos, credores internacionais e processos nos 2 lados do continente, a Oi finalmente caiu, deu tchau. Mas diferente aí dos anos 90, anos 2000, ninguém aceita a ligação cobrar. Bloomberg Linha na cobertura da COP30. Oferecido por JBS, Sims, Acelen, Diageo. Oi, como vai? Eu estou encerrando aqui o primeiro dia de COP30 em Belém, no Pará, e hoje a gente discute o que aconteceu nesse primeiro dia, quais foram as discussões, os resultados desse primeiro encontro. Como você sabe, os grandes líderes já saíram, eles participaram do pré-COP, então eles foram ser grandes líderes em outros lugares, e agora acontece o evento de fato por 2 semanas. Eu já estou voltando, então você está vendo o Alan do dia passado, porque hoje nós vamos falar sobre o que aconteceu no primeiro dia. Bora lá! Pois é, hoje foi o primeiro dia de debates oficiais da COP30. O que tinha rolado antes era o pré-COP, né? E o clima, além de quente, literalmente, começou quente também nos bastidores. O presidente Lula abriu a conferência com um discurso daqueles que você já deve estar imaginando. Ele pediu que os países desferissem um golpe contra os negacionistas. Foram palavras dele aqui, tá? Ele ainda chamou essa edição de COP de a COP da verdade, porque segundo ele, a gente vive na era da desinformação, onde, abre aspas, os obscurantistas controlam algoritmos, espalham ódio, medo, atacam as instituições, a ciência e as universidades, fecha aspas. Ou seja, é a galera que acha que o aquecimento global é a invenção da Greta Thunberg com Elon Musk para, sei lá, vender painel solar. E ele terminou o recado dizendo: é hora de impor uma nova derrota aos negacionistas. Depois do discurso, começaram as negociações de verdade, ou pelo menos tentaram. Porque antes mesmo de discutir como salvar o planeta, os países já estavam brigando sobre o que ia entrar ou não na pauta. De um lado, os pequenos estados insulares, são aquelas ilhas que literalmente estão afundando com o aumento do nível do mar, queriam discutir a resposta dos países aos compromissos de redução de emissões. Do outro, a Arábia Saudita, Índia e companhia queriam incluir na pauta as chamadas medidas comerciais unilaterais, que é o jeito diplomático de dizer aquela taxa climática que a União Europeia quer colocar em cima de produtos muito poluentes. Para evitar que o primeiro dia virasse uma guerra diplomática, a presidência brasileira da COP, que é a anfitriã, deu um jeitinho bem à brasileira. Adiou o assunto. Tirou os temas mais polêmicos de pauta, prometeu conversar com cada lado separadamente e pronto. Agenda aprovada sem briga política. Ou seja, o famoso, olha, deixa para resolver depois, agora com o selo ONU de aprovação. Yay! O presidente da COP30, o André Correia do Lago, disse que vai atualizar os delegados sobre essas consultas na quarta-feira. A ideia é tentar costurar uma declaração final que inclua um pouco de cada lado, para todo mundo sair dizendo que ganhou alguma coisa, né? Boa técnica. Mas por trás desse embate burocrático tem um contexto importante, tá? A COP30 acontece 10 anos depois de Acordo de Paris, aquele de 2015, quando o mundo prometeu limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. E, spoiler, a gente não está conseguindo. Os compromissos atuais dos países estão
bem abaixo do necessário, que coloca o mundo em rota de colisão com essa meta. Lula até reconheceu isso no discurso, disse que o mundo está indo na direção certa, mas na velocidade errada. Basicamente, segundo ele, o planeta é um ônibus escolar sem freio descendo a ladeira, mas agora pelo menos o motorista acordou. Igual aquele ônibus do Sul que caiu com os estudantes e queimaram vários carros no caminho. E que péssima analogia. Olha, uma nova avaliação da ONU divulgada hoje mostra que se todos os países cumprirem o que prometerem, as emissões globais devem cair 12% até 2035 em relação aos níveis de 2019. E não é o suficiente para salvar o planeta inteiro. Sim, mas já é o bastante para evitar o pior cenário. Como disse Simon Stiles, secretário executivo da ONU para o Clima, abre aspas, a curva de emissões está sendo revertida para baixo, fecha aspas. E olha, cada fração de grau que a gente evitar pode sim salvar milhões de vidas e bilhões de dólares em prejuízos econômicos. Então, resumo do primeiro dia de COP. Lula chegou dizendo que é hora de derrotar os negacionistas, os países começaram discutindo o que iam discutir, e a ONU veio com uma boa notícia. O mundo ainda está em apuros, mas talvez um pouco menos do que antes. Então, no ritmo que tá, a COP30 promete ser mesmo a COP da verdade. Agora falta só combinar qual verdade vai valer para cada país. Bom, eu sou o Alan Blanco, as informações são da Bloomberg News. Eu vou ler aqui rapidamente alguns comentários do episódio passado. O Thiago Martini diz, primo, traz algumas comidas típicas daí e prova pra gente ver, posta no final do vídeo. Boa ideia. Eu provei o tacacá já, eu só filmei ele, não provei nenhuma reação. Mas acho que eu posso colocar um trechinho no final do episódio. WM diz, a Joelma cantar eu vou tomar um tacacá meio que entregava que é líquido. Você tem um ponto, eu não tenho o que falar, eu assumo todo o meu erro. Marcelo Lima diz, olha Alan, foram poucos comentários na sexta, dava pra ter lido 2 ou 3, mesmo você estando em Belém. Eu sei, eu tô lendo. Obrigado, Marcelo, pela cobrança. Isabel diz, oi Alan, só um adendo, mesmo que o foco dessas 2 semanas seja a COP30, acredito que seja pertinente trazer uma breve fala sobre outras notícias do país. Espero que tenha uma excelente viagem. Sim, Isabel, belo comentário, estou fazendo isso aqui com vocês. Vou tentar equilibrar as coisas para não ficar tão COP aí todos esses dias. Certo? Obrigado pela audiência mais uma vez, até o próximo episódio e até lá.